Fala pessoal, Bora Soul começando hoje com dois convidados muito especiais aqui com a gente. Do meu lado aqui esquerdo, José Rainilton Marques de Almeida, popularmente conhecido como Dedé, CEO, proprietário da Raimo da Amazônia, 40 anos de histórias esse ano de 2026, com mais de 160 funcionários. Do meu outro lado aqui, convidado aqui de frente, Maico Monte, 17 anos. 17 quase tendo a maioridade ainda. 17 anos na Raimo, sócio também em outros empreendimentos com o seu Dedé, e um grupo que tem mais de 160 pessoas. Hoje vamos conversar sobre como é essa história, como é que ela começou, curiosidades do empreendedor Dedé, do empreendedor Maicon. E o papo promete hoje, hein, Paulo? Promete. A gente vai ter uma perspectiva, duas perspectivas, né? Uma de quem construiu e a outra de quem cresceu dentro da empresa. É isso aí. Roda a vinheta. Vamos lá, então. Dedé, Maico, primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês, nesse nosso espaço que a gente está construindo aqui no nosso mercado, com a proposta de contar a história da empresa, contar a história dos empreendedores, falar um pouquinho sobre os desafios do varejo e das operações de cada um, que às vezes a gente acha que empreender é muito fácil, né? Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Gerson. Obrigado, Paulo, pelo convite. É sempre bom compartilhar. Você tem uma história maravilhosa. Aí 40 anos é só de Raimo, né? Já carregava aí uma história no segmento gráfico. Vindo da Kodak aí também, que é uma lenda aí no mundo gráfico. Está sempre inovando. Muitos acham, inclusive, que morreu, mas está mais viva do que nunca. A gente vai contar essa historinha aí, então, legal. Vem muita coisa legal por aí. Vamos começar pelo início? Claro, boa noite, Gerson, boa noite, Paulo. Agradeço o convite, é muito bom a gente compartilhar percepções de mundo, leitura de mundo, e estamos aqui para a gente ter essa relação de troca de experiência. Fico muito feliz. Legal. Bom, me conta um pouquinho da história. Como é que veio parar em Manaus? É assim, eu fiz a minha aparição no planeta Terra, numa cidade realmente do Rio Grande do Norte, cujo nome é Pau dos Ferros, que fica localizada no extremo sudoeste do Rio Grande do Norte, ali na tromba do elefante. Você vê o mapa do Rio Grande do Norte, um elefantezinho, no final tem uma tromba, e no dia 30 de abril de 1960, às 18h15, eu fiz a minha aparição no planeta Terra. Então, venho de uma família de 10 irmãos, família religiosa. Meu pai, Raimundo Negreiro de Almeida, cearense de Riacho do Sangue, e minha mãe, Margarida Marques de Almeida, potiguar, ou seja, era uma comedora de camarão, uma mulher de muita fibra, uma mulher que bordava, que cozinhava, que pintava, enfim. Se tivesse a dimensão divina e outro vínculo de vida, para mim é muito claro que ela está contida nesse novo vínculo, nesse novo nível de vínculo. Pau dos Ferros, né? É o nome. Por que esse nome? Tem toda uma história aí. A origem é porque lá na cidade de Pau dos Ferros, claro que na época não tinha esse nome, tinha uma espécie de uma pousada onde as pessoas que vendiam gado, carneiro, bode, cabra, passavam tocando suas boiadas e às vezes repousava naquele local. Dormia, almoçava, jantava, tomava alguma coisa e fazia uma pequena fogueira, e o mesmo pau que ferrava o gado também botava as marcas lá no pé de oitizeiro, lá em Pau dos Ferros. Então, o nome do município surgiu em função da marcação do ferro, que também era o ferro que marcava o corpo do gado. E aí, com 11 anos, sai do Rio Grande do Norte e vai para Belém. Com 11 anos, o meu pai foi se aventurar em outras paragens, também foi para o garimpo, e mais ou menos, meu pai era um grande vaqueiro, era um grande contador de história, era garimpeiro, e sumiu, né? Ficou um ano e meio, 2 anos sumido,
Aí, depois desse período, desse intervalo de tempo, a minha mãe recebeu uma carta informando que nós poderíamos ir para Belém, capital do estado do Pará, no início da década de 70. Aí sai a gente de Pau dos Ferros com destino a Fortaleza, num pau de arara. Chegando em Fortaleza, meus pais, os negreiros, tinham uma família lá do Enéas Negreiros, que também teve muito negócio aqui em Maués. Tá? Os negreiros de Maués está contido na genealogia do meu pai. E, através da influência do Negreiros de Fortaleza, nós conseguimos umas passagens aéreas pela FAB. Aí vai a dona Margarida, com magote de menino, eu mais uns 4 ou 5, em avião da FAB. Tá? Primeira vez não tivemos sucesso, porque a FAB é meio na sorte, mas na segunda caminhada até o aeroporto da aeronáutica, tivemos a sorte de, da primeira vez, eu com 10, 11 anos, andar de avião. Então, eu tive uma grande sorte, eu, com tenra idade, peguei um avião da Força Aérea Brasileira para chegar à terra das Mangueiras, a cidade da Mangueira, uma terra que me acolheu também, que gosto tanto também da culinária, para mim é uma das melhores culinárias do mundo. Semana passada, sexta-feira, eu estava lá do lançamento de um livro do meu amigo, grande cronista, Sodré. Então, também estava uma boa quantidade de poetas, escritores, pintores, amigos que eu não via há bastante tempo, e foi muito gratificante, dia 30 de janeiro, reencontrar alguns amigos na cidade das Mangueiras. Foi muito bom. Legal. E, Marco, você já sabia dessa história do Dedé? Quando é que você descobriu de onde ele veio? Você tem 17 anos de história aí, né, de caminhada, então já ouvi essa história algumas vezes, claro, que de vez em quando a gente também encontra uma novidade, né, mais detalhada, mas conheci assim, essa história já ouvi. Inclusive já tive a oportunidade de ir em Pau dos Ferros, tá? Eu diria que pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de ir. Ele é corajoso, viu? Foi em Catolé do Rocha também, só para ver o Chico César, que não estava. Uma bela cidade, tem uma praça, 2 ruas e finalizou. Mais ou menos assim. É uma cidade de primeira, né? Se você Exatamente. catar a segunda, Acabou, já passou, a já cidade era. acabou. Nas pesquisas aqui de redação do nosso time de roteiro, encontrou lá que você teve uma professora chamada Nair, Sim, né? E disse que você seria governador. sim, é fato. Esse fato é bem interessante. Eu tenho uma lembrança boa da professora Anaí, porque quando eu cheguei lá, eu tinha 10, 11 anos, mais ou menos, 10 anos, 70, eu tinha 10 anos, sou de 60. Eu tenho uma tia que ela dá de 1000-0 na saudosa Hebe Camargo. Então, a tia Verônica é uma mulher... Eu fui para o aniversário dela ano passado, de 90 anos, hoje mora em Tucuruí, viúva, casada com a irmã do meu pai. E ela vendo aquela minha... Ela dizia que era um menino traquino, esperto, e eu tinha que estudar junto com os filhos dela, mais ou menos da minha idade, porque ele já estava no 2º ano, e deixa que fala com a diretora, tá tudo certo, me matricula junto com meus primos lá. Feito isso, a minha mãe, escutando os bons ou maus conselhos da tia Verônica, bota o Ciariba para o 2º ano lá, primeiro ano, um ano qualquer, onde todo mundo já estava nivelado. Só que eu ficava sempre na última cadeira da sala lá, e chegou o mês de abril, mais ou menos, março, abril, tinha que fazer um teste de leitura, e do primeiro até o último da sala tinha que ir na frente e ler alguma coisa lá. E quando chegou a minha vez, eu não sabia ler. Não sabia se era boi, se babava, se era dedé, se era pela, enfim. Aí, Isso lá em Belém. lá em Belém. Era uma escola municipal, tanto é que era o grupo IP, né, que era Instituição Pública, que dizia até que era espírito de porco, né? O livro diz que lá só tinha espírito de porco. Mas o fato interessante é que, naquele momento da não leitura adequado, ou de fato não sabia ler, observaram a turma toda, a professora e tal. Aí, tudo bem, mandou sentar e tal, continuou os outros meninos. Aí chamaram a minha tia, que era corresponsável pela minha matrícula
nível, e a minha mãe pegou logo uma chamada lá da diretora e disse: Verônica, você não agiu correto, dona Margarida, esse rapaz não sabe ler, esse menino tem que ser alfabetizado. Aí apareceu uma senhora magra, que eu tenho muita lembrança dela, professora Naí, mais ou menos aí, sei lá, magra, alta, não tinha ideia de altura, mas com certeza hoje, se eu fosse ver, eu tinha acima de 1,60 m e pouco. Para a mulher, naquela época, ela era uma estatura boa. Aí disse: Margarida, Verônica, eu vou resolver a questão, eu vou assumir esse menino para... Vou alfabetizar ele. Alfabetizado. Aí, que é mais interessante, ela me incentivou muito, né? Ela incentivou, aí me botou em corrida de saco, colher, ovo corrido com colher, todas essas atividades que já era próximo do São João, que é uma festa que muito me encanta, porque no Nordeste é muito forte. Sim. E também na Serra, na cidade das Mangueiras, foi muito bem acolhido próximo a essa festa. Então, eu fui campeão em quase tudo, né? Então, corrida de saco, ovo na colher, não sei o quê, corrida. Enfim, eu fui bem sucedido, era competitivo nesse tipo de evento. Mesmo não sabendo ler, mas era competitivo. Aí a Naí realmente me trouxe, né, e disse: não, você vai aprender, você é um menino bom, você é um menino dedicado, e você ainda vai ser governador do Rio Grande do Norte. E aquela frase marcou muito assim a minha percepção. Eu fui criado com um tio meu, né, o Francisco Xavier na Igreja de Almeida, que foi vice-prefeito lá da cidade nossa. E uma certa vez, aí eu já com 17, 18 anos, falaram: Xavier, tu não tem lá ninguém que possa continuar a política aqui? Disse: rapaz, tem um pequeno lá, que é meu sobrinho, mora comigo, e ele é pequeno, não sei, me parece que não cresce nem aguando. Mas se você quiser, a gente pode mandar aqui, fazer um treino, mas a conversa não vingou. Mas o fato que nem não retornei consequentemente, né, e não entrei na política, mas eu sou uma pessoa gosto muito de política, gosto muito da boa política. E, enfim, aí lá no Instituto Público, lá, eu aprendi a ler, fui para o 2º ano, 3º, e chegou um momento que o município ia derrubar aquela escola. Não existe acaso, existe causalidade. Você gera uma causa aqui e tem um efeito na frente. Aí, alguns alunos foram transferidos para a Escola Salesiana do Trabalho. É uma escola fundamentada na filosofia de Dom Bosco, um italiano do século XIX, em 1833, morreu em 88, e Dom Bosco tinha como filosofia educar o ser humano completo. Então, lá tinha arte, tinha esporte, e quando chegava no 5º ano, o menino carente já podia escolher alguma atividade para trabalhar. Dentre as quais... Você foi trabalhar lá? Exatamente. Não, você estudava, foi estudar lá, e na 5ª série... É a origem do Dom Bosco, o Colégio Dom Bosco. Isso, hoje, exatamente. É a origem ali. Colégio, exatamente. Lá da Alvorada também, o mesmo princípio. Uhum. E tinha lá um grande fundador, que era o padre Lourenço, que era irmão do Marcelo, que fundou aqui o Promenor Dom Bosco. Aí, você na 5ª série para 6ª escolhia. Lá tinha marcenaria, tinha pintura de carro, tinha lanternagem, tinha marcenaria, tinha torneiro mecânico, tinha artes gráfica e eletrônica. Eu fiz opção pelas artes gráficas. Que bacana. Aí, eu aprendi, eu fui chapista, fazia letra nas máquinas de chumbo ainda, compunha o texto letra por letra, tinha que decorar a caixa, depois distribuir. Enfim, aí, 1 ano e meio, 2 anos, você pegava 5 anos mais 3, 8ª série, você já saía com um certificado de técnico gráfico. Aí você já tinha uma boa noção. Já tinha um emprego. Já tinha um emprego na hora. Ali, o pessoal, ter um certificado era algo que ia testar. Datilografia já era um grande negócio. De artes gráficas, então, já virava banquete. Aí, o que era interessante, acabou a 8ª série, arranjei emprego lá por trás, base lá em Belém, na Albengraf, que era uma gráfica lá, que a gente ganhava de 60% a 70% do salário mínimo. E eu tinha que fazer o ensino médio. Aquela época era o científico. Aí eu queria estudar no colégio bom, o padre Lourenço, mais uma vez, me ajudou.
Aí mandou uma carta para o Pietro Gerosa, também padre salesiano, Pedro Gerosa, que era o diretor do Colégio do Carmo, onde você podia fazer o científico, porém com algumas condições. O padre Pedro Fineza, matricular José Ranilton Marques de Almeida com bolsa integral, que é ex-aluno da Escola Salesiana e de Bom Horizonte Intelectual. Olha aí. Isso aí. Bom Horizonte Intelectual. Padre Lourenço, um italiano muito culto, muito nobre, um homem muito bom. Também uma alma bem grande. Aí eu consegui a minha bolsa lá no Colégio do Carmo, tinha que tirar no mínimo 7. Modéstia à parte, mas já não sendo modesto, no segundo e terceiro ano de científico, eu fui o melhor aluno de Química, tanto é que eu fui condecorado pela Escola Cisne Branco, que é da Marinha. Eu sou muito bom em Química Orgânica, classificação de cadeias, MET, ET, PROP, BUT, ciclano, classificar o carbono, muito bom, e sou muito ruim em Química Inorgânica nos metais. Então, foi isso em 82, 83, eu prestei o vestibular para o FPA, no curso de Direito, tinha lá 50 vagas, eu fui o número da zebra. Então, fiz Direito na FPA 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, fui monitor da introdução à filosofia, interessante com a minha vida. Introdução à filosofia, tinha um professor, quando falava, a gente dava aula lá como monitor, né? Passava exercício tudo. E até aí foi isso. Aí, depois, o padre Atílio, o Geruto Padre, me chamou para gerenciar a gráfica salesiana, da qual eu tinha sido aluno, menor aprendiz e aluno. Aí, eu fui gerenciar a gráfica e, na época, a gente comprava bastante coisa da Kodak, filmes para fazer o fotolito, para imprimir tudo. Uhum. Aí tinha uma quinta-feira lá que apareceu um alemão, o Kurt, e o Geraldo Orlando Pereira de Moraes, que é o fundador, criador da Raimundo da Amazônia. E isso foi uma quinta-feira, quando foi uma segunda, terça, baixinho e tal, como é que tá aí, quanto é que ganha e tal. Quer vir para cá? Eu digo, rapaz... E convidou o senhor para trabalhar na Kodak lá em São Paulo. São José dos Campos. Aí eu disse, eu tenho que falar com o meu diretor, que é o padre e tudo, tá bom? Fomos lá, falei para o padre, falei que a proposta era boa, enfim. Aí passei um tempo, fui para São José dos Campos, na época o Geraldo já estava saindo para botar a distribuição da Kodak no norte, em alguns estados do Nordeste, dentre os quais Piauí e Maranhão. O Geraldo diz, baixinho, tu vai ficar aqui comigo 1 ano, mas o teu projeto é para a gente ficar em Manaus, o auge da Zona Franca, 86. Já tinha a fábrica da Kodak aqui nessa época? Não, a Kodak nunca teve fábrica aqui, teve depois. Ali tinha a Sonora, que era cliente nosso. Não tinha uma fábrica Na Buriti. É? Não, na Buriti. Ali a gente fazia papel fotográfico aqui, né? Não, ali teve, não, mas isso em 86 não tinha nada. Tinha um grande cliente aqui, um case dentro da Kodak, que era o Kaplan, Nuno Kaplan, que era o dono da Sonora. Inventou aquela injeção plástica, botava uma peliculazinha, fotografava, captava a imagem, enchia uma lote, mandava São José dos Campos, revelava, voltava a distribuir as fotos aqui, já dava outra máquina, fazia esse ciclo vicioso, os malotes bombava, ganhou muito dinheiro, todo mundo, Kodak e Sonora. Aí tinha esse projeto para vir para Manaus, né? Eu vim em 86, governo Sarney, mudança e tal, Collor. Primeira vez que chegou a Manaus, já tinha a oportunidade de ter transitado por aqui? Primeira vez. Eu li que o senhor, em 86, quando veio, o senhor já veio para gerenciar a operação da Raimundo, e logo 6 meses após, vocês já ofereceram sociedade para o senhor. Mas aí é assim, o jogo é bem pesado, né? Eu fiquei um tempo no Hotel Amazonas, depois no Hotel na Cássia, eu tinha as metas a cumprir, e eles queriam, depois de 1 ano e meio, que eu fizesse os números e a parte de cada um. Então, eu fiquei lá do lado da Floriano Peixoto, no 86, escritório pequeno, tinha 6 de frente com os 25 de fundo. Aí eu dormia lá, fazia comida, pelo centro à noite lá, aquela conversa toda, e fazia atendimento dos jornais, das gráficas, das editoras, e também naquela época eu também estava dentro do meu radar, fornecer os filmes fotográficos para o centro da Zona Franca ali, que estava no auge. Então,
Essa era a missão, e estava também surgindo 2 jornais, que era o Diário do Amazonas, sob a regência do seu Cassiano, saudoso Cassiano Cirilo, e também o Amazônia em Tempo, com o Dr. Marcílio Junqueira, também, que também fundou o Amazônia em Tempo. Então, nós ajudamos a oferecer soluções, a oferecer produtos, que foi também bem significante para a história da Raimo. Qual era o leque de produtos que vocês tinham nessa época? Nessa época, papel fotográfico preto e branco, filme fotográfico preto e branco, 3x e Plus X, 400 assenhadas, e os químicos, e o forte era esse. Não tá? trabalhava com papel ainda, em escala? Só papel fotográfico. Só papel fotográfico? Papel fotográfico, um papel que chamava tape set, que botava nos cassetes, recebia a mensagem de fora, aquilo pré-sensibilizava, saía as imagens, as letras, e fazia a montagem para depois transferir para a chapa. Era um ritual. Então era um foco muito B2B, né? Não atendia o Sim, varejo não, como varejo só na parte de filme, pouco. Também passei um tempo na área de hospital, atendendo para filmes de radiologia, mas pouco tempo. Mas o negócio era dentro das jornais, da gráfica e tudo. A Crítica também, um jornal aí com bastante tempo. Seu Humberto sempre nos ajudou nas metas, na cota. Até hoje eu sou muito grato aí, o pessoal da Crítica, a dona Cristina, que hoje ainda está na regência lá, manda e demanda, e mais a turma toda. A gente até hoje tem muito respeito e muita admiração também por essa terra que tão bem me acolheu. Então, bem me acolheu que no dia 23/8 de 23 me deram aí um título de cidadão amazonense. Eu fiquei muito agradecido, muito lisonjeado aí pelo Ferraz, deputado Merecido, estadual, que depois foi ser prefeito ali do Rio Preto, e o Júnior, e o de Aranduba, e o Júnior Abdala, que fez todo o ritual da Assembleia. Então é isso, não sabe? A vida, eu acho que ela tem uma missão para cada indivíduo, e a gente tem por obrigação ser um fator de soma positivo na vida das pessoas. Eu tenho consciência da minha finitude, e eu tenho consciência também de fazer o exercício diariamente. As pessoas que conviveram hoje comigo estão melhor ou pior? O que foi que eu aprendi hoje de bom que eu não quero fazer amanhã? Então, a vida tem essa missão. Eu acredito nesse eterno retorno meio nietzschiano, meio indiano. Eu acho que esse movimento de átomos arrumados, ele vai se arrumando cada vez mais numa relação direta do seu relacionamento interpessoal. É isso mesmo. De 1% a 100%, né? Da operação e muitos desafios da logística. A gente estava conversando num outro podcast com o Matheus, como os rios influenciam, né, atender a Amazônia. Fala um pouquinho para a gente, dentro da área de vocês, quais são os principais desafios que vocês enfrentam hoje no negócio de vocês, por estar na Amazônia? A gente tem muitos desafios aqui, né? Isso por parte, muitos olham isso como um problema sério, mas a gente também não, a gente costuma dizer que a nossa região não é para amador, né? Então muita gente já tentou entrar aqui, inclusive empresas realmente grandes. A gente tem alguns cases que a gente pode citar, a própria Bemol, né, a nível nacional aí, sim, tirando o mercado livre reina no país inteiro, com exceção da nossa região. Uhum. Então, isso também, de uma certa forma, quem domina consegue blindar o que vem de concorrência, enfim. A gente tem desafios, tá? Então, um desafio sério, ruptura de produtos, é um desafio sério que o mercado como um todo enfrenta. A gente não é diferente também, então a gente busca isso. E o que a gente busca é fazer planejamentos, é tentar, junto aos clientes, a gente atua muito forte, não só no varejo, com a loja física, mas também no B2B. Então, é tentar puxar e programar com os clientes, fazer forecast, fazer uma programação de vendas e tentar minimizar esse impacto. A gente tem um estoque de segurança relativamente alto, né? Que isso é uma dor para o negócio, porque você capitaliza, você deixa muito dinheiro parado ali, né? Então, você precisa... O negócio diz que a gente tem que girar. Então, isso é uma dor, e fazer essa balança aí entre estoque e giro de produto é um desafio. E aí a gente vai medindo, né? A gente teve um ano sério ali de seca, que todo mundo sentiu muito, né? Depois, todo mundo, de certa forma, se programou e não teve uma seca tão severa assim. O mercado já estava um pouco mais preparado, né? Já tinha plano B ali, então
um pier flutuante em frente da Taquatiara, enfim, já tinha alguns planos. Mas o fato é que o mercado é assim, você vê que um ano é uma loucura, uma seca, outro não, então o empreendedor está nessa loucura entre natureza, entre um mercado um pouco mais desafiador, entre concorrência, e aí a gente vai equilibrando isso tudo. Mas, de fato, é um desafio. Você lembra de uma negociação que foi a mais difícil, assim, por conta dessa questão da causa logística aqui da Amazonas, que você, algum ponto, assim, que foi muito mais difícil por conta dessa logística? A gente atua muito forte no segmento gráfico, comunicação visual, papelaria, né? A gente teve um caso não diretamente ligado à questão logística, mas não sei se o Dedé se recorda, mas a gente teve um cenário no mundo do papel que foi o terremoto que teve no Chile, salvo engano aí, eu vou usar a memória sem compromisso com a verdade, mas algo em torno de 2014, 2016, não sei se o Dedé lembra, mas é mais ou menos essa data, esse período. E realmente aí teve impacto mundial e a gente teve um problema sério de fornecimento de papel, né? Então esse período aí é uma coisa que me marcou na época. Eu era comprador, né? Eu venho aí na história da Raimo, ao longo desses 17 anos eu entrei na Raimo como estagiário, tá? Então passei pelo setor de cobrança, passei pelo setor de logística, aí depois fui contratado para ser auxiliar de compras, né? E fiz essa trajetória em mais ou menos de 12, 13 anos atuando no setor de compras, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Isso foi algo que me marcou, porque a gente precisou movimentar muita coisa para ter o produto aqui, para fornecer, para não deixar o mercado sem suprimento. Então, isso foi o que me marcou muito. Já falando da logística, eu entrei já com a Raimo mais ou menos aí com uns 20 e poucos anos de trajetória. Então, a coisa já estava mais ou menos desenhada, né? A gente teve mais um compromisso de organizar mesmo, mas a coisa já meio que caminhava. Então, a gente já entrou com um know-how bom que a Raimo tinha. Então, a gente já mais gerenciou necessariamente do que criou alguma coisa, que reinventou a roda. Sim. Hoje o comércio exterior está muito forte, né? A Ásia, a China, ela vem se destacando muito. Mas vocês não trabalham só com a China, né? Só com a Ásia. Vocês têm operação em vários outros continentes, não é isso? Isso mesmo. A gente atua muito forte com a Ásia, hoje é um dos principais fornecedores nossos, mas também a gente tem uma operação muito forte com a Europa, né? Alguma coisa também nos Estados Unidos, então Kodak, alguma coisa a gente traz ali dos Estados Unidos, Canadá também bastante coisa. Então a gente tem uma operação Índia, Ásia, né? Índia, China, então a gente é bem diversificado as origens dos nossos produtos. Hoje, boa parte do nosso volume é proveniente do mercado externo, é de origem do mercado externo. Isso, além de novidades, traz preços competitivos para o mercado, né? Sim. Então, nos ajuda. Mas a gente tem muito parceiro também nacional, tá? Boa parte da nossa operação, principalmente segmento gráfico ali dos papéis, também são do mercado doméstico, né? Do Brasil. E me diz uma coisa, aqui no Amazonas tem uma característica muito forte, muitos negócios atendem muito o interior, né? Chegando ali, às vezes, até ser um faturamento mais expressivo do que a capital. Isso dentro da Raimo hoje, o que o interior representa em termos de venda? O interior pra gente, não só o interior, tá? A gente tem uma capilaridade na Raimo, inclusive a gente tem alguns projetos lá, eu vou comentar em seguida. A gente atende o estado do Amazonas como um todo. A gente está muito forte no Pará, principalmente no oeste do Pará, mas a gente tem distribuidores também na capital, em Belém. A gente também atua muito forte no Amapá e a gente também atende até parte do Nordeste. Então, a gente tem um representante comercial ali, principalmente no Maranhão, e a gente chega a algumas outras regiões ali também. E hoje, a gente também já está com distribuidor em Cuiabá, Campo Grande, no Mato Grosso, e em Porto Velho. Então, a gente atua em todas essas regiões. Falando do interior, principalmente o interior do Amazonas e o oeste do Pará, que aí vai pelo fluvial ali, que é um desafio dos nossos portos, fila ali de caminhão, frete relativamente, às vezes, não tendo uma regra muito bem definida, mas hoje tem uma boa representatividade dentro do nosso negócio e a gente também sempre busca estar presente nessas regiões. A gente tem um projeto que a gente criou, que no início, principalmente ali na pandemia, se chamava Seu Negócio Começa Aqui. E o que a gente fazia? A gente trazia os empreendedores para dentro da Raimo para mostrar os produtos, dar treinamento, tanto treinamento de empreendedorismo quanto dos próprios produtos mesmo. E a gente, como sempre atuou muito forte no interior,
isso vinha uma dependência, uma solicitação dessa região também para levar informações, levar conhecimento, enfim. E aí a gente estendeu o projeto que chama Seu Negócio Começa Aí, né? E aí a gente levou esses equipamentos, levou conhecimento, palestras também para essas regiões. Então a gente com frequência tem esse negócio, Seu Negócio Começa Aí, que aí a gente leva. Já fomos para Santarém, já fomos para Boa Vista, já fomos para Parintins, que inclusive foi um sucesso ali, a gente fez dentro da UEA, teve bastante apoio, enfim. A gente está muito presente no interior e é muito importante essa região para a gente. Isso é bacana, essa história, né? Porque mostra que quem aprende a vender aqui na Amazônia não precisa ter medo de concorrente nenhum, né? E vocês estão mostrando aí na prática que vocês estão conseguindo isso. Seu Dedé, vocês criaram marcas próprias, né? Mori, Recicle, Classic Paper. Por que um distribuidor vira fabricante? São 2 motivos para tal atividade. Primeiro, a gente começa a testar algum produto com marcas que não seja a nossa marca principal. Então, você testa e vê. Pegou, legal. Na parte de vinil, mais ou menos, você vê, é o nome da Raimo, as mesmas letras lá, Mori, mas é do Querrimo, quase invertido. Então, a gente faz o teste, aprovou, toca em frente. Aí, hoje, Mori já é sinônimo de produtos premium. Então, todo mundo quer Mori, porque Mori e é mais, e está valendo, é um produto excelente. Classic Paper, a gente atua também na área de papéis especiais, então era para dessa conotação também de papel clássico, está tudo sobre a nossa regência. Recicle, hoje o mundo todo demanda por isso, e a gente já tem alguns produtos com a marca copo descartável de papel para a gente também trabalhar nesse viés aí, desse apelo do planeta. O planeta, hoje o mundo demanda muito essa questão do corretamente usável, do reciclagem, enfim. É por isso. Além disso, quando um distribuidor, a parte nossa da produção, da fabricação, da conversão, é mais por uma questão de posição tributária para sermos mais competitivos em função às outras grandes empresas que são agressivas demais. Então, a gente aqui é um pingo d'água diante dos monstros do papel. São coisas monstruosas. Aí nós vamos pegar no Brasil o maior produtor de celulose que ataca de todo jeito, comprou a Facepa e vai no papel higiênico, vai na fralda descartável, vai no papel cortado, vai no papel 7. Tem também os chineses que são ferozes também, entra com muita força. E a gente, pelo fato de estar no polo industrial, a gente tem uma posição tributária um pouco mais confortável, nos dá um pouco de alívio, de mais oxigênio nessa briga aí, tão, às vezes, tão desigual. Basta a logística do Rio Seco, mas também tem os outros grandes play que entram aqui jogando muito forte. Então, é uma questão de estratégia mesmo, de sobrevivência. Perfeito. E é uma tendência do varejo, né? Sim. O varejo pegou essa oportunidade de aumentar um pouco mais a margem, ter a tributação e conseguir criar uma cadeia vertical toda, né? Verticalizar todo o processo. Sim, é uma tendência sim do varejo e é uma tendência também dos grandes querem entrar na ponta também. Uhum. Hoje já tem muitos grandes, compraram fábrica pequena para brigar com o antigo distribuidor também, então fica uma guerra, principalmente na linha tixo, né, na linha dos papéis higiênicos, toalha de rosto, lenço de rosto, toda a linha que absorve a umidade, que é os papéis tixo, também os grandes estão brigando na ponta, e às vezes não é bem igual essa guerra. Eu estava vendo conversando com um amigo, trabalha na área de material de construção. Ele falou assim, olha, antigamente a gente tinha aí grandes empresas do aço, por exemplo, que vendiam para o atacadista, que vendia para o varejista. Aí você começa a ver um movimento de grandes metalúrgicas, falando assim, ó, eu vou vender agora direto lá para o consumidor final. E aí vários projetos de construção, site, plataforma direto. E aí o varejista começa a falar assim, poxa, vou morrer. Começa a pensar, você acha que até onde isso vai se sustentar, né, esse ecossistema? Porque você não acredita que a confiança ela vai perdendo? Né? Como é que você compra de um fabricante se daqui a pouco ele também está concorrendo contigo? E vice-versa. Sim, isso é fato. A gente tem um caso concreto aqui de cimento. Então, tem cimento que um amigo nosso, uma pessoa conhecida, começou a vender aí 800 containers por mês, dava 200 por semana.
Aí, quando os fabricantes de cimento viram, não, esse negócio aqui não é conversa de distribuição, isso é briga de gente grande. Então, a própria fábrica entrou aqui. Isso tem duas variáveis aí. Primeiro, em função de volume, tá? Porque as grandes fábricas, o nosso setor aqui, papel, a máquina tem que rodar 24 horas, 366 dias por ano, 365, então... Desculpa a expressão, mas está cuspindo, jogando papel, eles têm que arranjar uma posição para isso aí. E é uma guerra grande dos grandes, e na regra, eu entendo que os distribuidores vai ficar com as contas menores e pequenas. E isso, claro, que depende também de algumas empresas, da filosofia de algumas empresas. Hoje, os nossos principais fornecedores de papel cortado, principalmente, eles são muito claros, eles não entram na ponta. Ele não entra, a não ser que pegue uma conta muito grande, 100 toneladas, 200, 300 mil, entra, mas conta abaixo de 25, 50 toneladas mês, ele não entra. Então, são duas coisas aí, em função de volume e em função de qual é a sua relação com o fornecedor. É um mercado um pouco tenso, mas é fato que tanto o distribuidor está buscando, no nosso caso aqui, produzir para ser mais competitivo, como os grandes fabricantes também querem entrar na ponta para maximizar rentabilidade. Fiquei com uma curiosidade aqui, né? Você falando da história da Raimo, dos jornais e tal. E aí, nesses 40 anos, essa história muda um pouquinho. Sim. Porque os jornais, eu lembro, cheguei em Manaus em 98. E aí a crítica no domingo era um calhamaço, né? E aí isso foi perdendo força. Veio o digital, e aí alguns jornais fecharam. Como é que a Raimo se molda nesse universo onde acredito que foi muito impactado o negócio de vocês com essa mudança? Como é que vocês estrategicamente mudaram ali um pouquinho o foco? Quer comentar, Michael? O Michael também ficou muito tempo. Esse dado é interessante, tá? Você pega aí o mundo do jornal, antes nós tínhamos um volume expressivo, volume X, e hoje isso não representa 10 ou 15% do volume que a gente tinha há uns 6, 7, 8 anos atrás. Isso foi uma tendência a nível mundial. Então a gente viu ali até o New York Times passou um período ali que cortou 100% do papel impresso, e essa demanda veio. Empresas como a Abril, por exemplo, que são uma das maiores gráficas do Brasil, também fechando, enfim. Então, falando de papel jornal em si, realmente teve uma queda. Papel imprensa, né, que chama. Papel imprensa, papel jornal, teve realmente uma queda significativa, mas o papel, ele é muito usual, né? O consumo de papel, na verdade, ele inclusive cresce. Então, você tem um uso muito diversificado. Então, as fábricas no mundo de papel jornal, elas também se reinventaram. Então, chegou ali, por exemplo, no período da pandemia, onde o papel para embalagem, o iFood ali cresceu muito, né? E aí você teve as fábricas migrando de papel jornal para papel craft, para papel embalagem, que isso foi tendência. Então, isso foi algo que, pelo contrário, então você saiu de um papel que papel no mundo inteiro é comercializado em quilo. Então, você saiu um papel que o valor X, que era o papel jornal, para um papel, ou seja, craft, ou seja, ele um barreira gordura, que a máquina também utilizou, que são papéis baixa gramaturas, que são papel manteiga ali, parecido, né? Então, meio que se reinventou o mercado e teve crescimento falando em volume também. Mas, resumindo a sua pergunta, o mercado de papel ele se reinventou. Então, o mercado de embalagem hoje cresce ainda acima de 2 dígitos. A gente também tem o mercado de tixo, que aí é aquele papel higiênico, papel toalha, também cresce acima de 2 dígitos. A gente tem o mercado de etiquetas autoadesivas também que cresce. Eu não sei precisar agora se é também acima de 2 dígitos, mas também tem um crescimento expressivo. Então, o mercado ele se reinventou, né? O consumo de papel ele se movimentou. Ele saiu ali do jornal, saiu de alguns tipos de papéis, mas principalmente ali para o mercado de papel de embalagem cresceu. Quem acompanhou essa tendência teve sucesso. A gente foi um que apostou muito aí nesse mercado de embalagem. Então, a gente entrou também com papel barreira gordura, né, que é um papel que, diferente do manteiga, tem certificação para ir em contato direto com o alimento. A gente produz hoje ele em Manaus, entra com a marca Recicla, inclusive. Tá? A gente também teve um crescimento muito expressivo para os papéis cartão. Então, toda aquela caixa de sushi, enfim, a gente também teve crescimento. O papel cut size, que é aquele papel que a gente
usa na nossa impressora ali o A4, o Chamex. A gente teve uma estabilidade ali no volume, né, no consumo, mas esses outros papéis aí, principalmente nos papéis para embalagens, a gente teve um crescimento expressivo. E o surgimento da comunicação visual? Quer explicar isso daí? O senhor conhece bem, a gente começou ali com a 3M, né? Foi logo o meu início da operação, então vou deixar para o senhor Dedé que ele tem... Um pouco mais de experiência. Um pouquinho mais. Também nós crescemos no papel térmico, né? Que é usado para etiqueta térmica, nota fiscal, cupom fiscal, então estamos muito bem posicionados hoje também com papel térmico. A comunicação visual, a gente começou com a brincadeira aí de uma empresa americana bem grande que vendia os vinis e tudo, e a gente percebia também que algumas gráficas já estavam pensando em ter, além da gráfica também, a parte de comunicação visual para imprimir vinil, para imprimir lona, para imprimir camisa. Então, foi uma oportunidade que nós enxergamos, e esse pessoal que trabalha a tendência, que percebe essas multinacionais, eles enxergam muito bem, e é muito comum hoje no Brasil nós temos distribuidores de papéis e produtos gráficos que também migraram para ter esse mix de comunicação visual e produtos gráficos. Então, hoje é muito comum nos grandes distribuidores do Brasil ter esses dois segmentos. A gente tem parceria muito forte com fabricantes de máquinas de tinta, e os consumíveis, papel, lona, vinil, os papéis todos para a parte de sublimação a gente fabrica em Manaus, converte em Manaus, e foi uma grande percepção para o nosso negócio, foi muito estratégico para a gente. Hoje é um faturamento significante, eu acho que é o segundo share nosso na parte de faturamento, primeiro é produtos gráficos, que ainda corresponde a mais de 50%, e o resto, segundo lugar, aí vem com comunicação visual, produtos bons, hoje nós somos sinônimo de produtos premium, enfim, é algo que vai dar certo. O capitalismo é muito dinâmico, né? E a gente, como fica na costa ou na garupa de grandes multinacional, ele geralmente nos sinaliza para ver qual tipo de movimento vai fazer, e a gente entra aí meio de graça nessa pesquisa deles e o movimento que eles vão fazendo. Você deve, a curiosidade minha, porque são marcas grandes, né? 3M, Epson, Altac. Como é que é conquistar a confiança? Porque tem que existir uma forma de conquistar a confiança deles, né? Dessas marcas que elas estão tão longe assim. Toda e qualquer empresa quer fazer negócio com empresas sérias, confiáveis. Todo e qualquer negócio eles querem isso. E o caráter é uma construção social, ou seja, os teus direitos é a quantidade de percepção que eu reconheço em você. Então, mais uma vez, desculpa a modéstia, a gente estava na Alemanha em 2024, na Drupa, que é o maior evento de arte gráfica do mundo, e estava com uma pessoa também que é um monstro também de tinta japonesa, que já foi também do outro monstro da tinta que a gente distribuiu, as tintas gráficas, tanto para máquina plana como rotativa. Ele disse assim mesmo: o sonho de toda e qualquer empresa é ter a Raimu da Amazônia como seu distribuidor. Então, como é que você consegue? Eu entendo que o tempo é uma determinante para conhecer como você se comporta. A gente vive do nosso negócio, nós não estragamos dinheiro, o dinheiro, eu sei que dinheiro não aceita desaforo, a minha vida é uma vida estoica, tá entendendo? Ninguém precisa de muito, é muito claro para mim que o mais feliz não é o que mais tem, mas é o que menos precisa. É muito claro que ninguém come mais de 1 quilo de comida por dia. É muito claro também para a gente que dinheiro e poder é como beber água salgada, quanto mais se bebe, mais sede tem. E a gente tenta fazer esse exercício meio estoico para levar a vida boa, mas de uma certa normalidade. A gente observa muito a natureza e vejo como a natureza é muito equilibrada. Então, eu acho que isso é um dos fatores também que nos trouxe até aqui. Isso já virou cultura dentro da Raimu? A gente faz um movimento danado para que todos os nossos colaboradores apreendam esse tipo de percepção. Eu tenho graduação em filosofia também, e fiz também
na parte da universidade também, a nível de pós-graduação, estratégia de mercado e marketing empresarial, mas você faz escolhas na vida. Você faz escolha na vida. Eu tenho certeza que daqui a 12, 15 anos, eu não estou mais na atividade como está hoje. Já estamos até fazendo algumas mudanças agora nessa parte de movimentos para a estruturação corporativa de uma forma mais adequada. O Maicon é uma pessoa que está com a gente há muito tempo. A empresa tem um legado aí que a gente tem que manter, tá entendendo? Então, não passa pela minha cabeça a questão da venda da empresa. Já fui sondado em São Paulo e tal, mas o objetivo é que a gente dê continuidade à empresa. Tenho 2 filhos que eles têm consciência que são herdeiros, mas não estão no negócio. Tá? Um é médico veterinário, o outro quer ser diplomata. Enfim, cada um busca o seu sonho e cada um faz suas escolhas. Eu acho que a vida é do tamanho das suas escolhas. O esforço que eu faço danado para implantar dentro da rádio. No fim de ano do ano passado, dia 29 de dezembro, mais precisamente, a minha última falação, eu falo no final do ano, eu disse que toda e qualquer empresa é do tamanho dos seus colaboradores. E todo e qualquer colaborador é do tamanho da forma como ele lê o mundo. A grande virtude da empresa é fazer com que essa leitura de mundo seja compartilhada entre a visão de quem compra a força de trabalho e a visão daquele que vende a sua força de trabalho. A gente tenta trazer isso com uma certa coerência. Tá? E isso é tão verdade, tá, Gerson e Paulo, que acho que pouquíssimas empresas, arriscaria dizer, pelo menos eu ainda não conheço, uma empresa que em meio, a gente tem uma reunião de líderes semanalmente, né? E em dado momento nessa reunião, a gente tem ali alguns, a Cidadela leva alguns vídeos de filosofia e para a reunião, no meio coloca ali os vídeos para refletir. Então, acho que pouquíssimas empresas devem ter essa reunião de líderes com um momento filosófico, digamos assim. Né? Então, ele coloca isso muito, muito claro. E essa reunião também que o senhor comentou, que a gente costuma fazer a cada semestre, uma reunião onde a gente mostra todos os indicadores para todos os colaboradores, né? Então, a gente traz todos os indicadores, todo o resultado, a gente apresenta quais foram os resultados, seja ele positivo ou como é que a gente está caminhando. Então, a gente tenta unificar essa informação a nível geral para que todo mundo, de fato, esteja no mesmo caminho, na mesma direção. Muito legal. Bem bacana, né? Porque imagine você, Paulo e Gerson, a relação capital-trabalho sempre foi muito tensa. O positivismo não entregou o que prometeu 100%, entregou em parte. Logo, logo, diz que já vai aparecer aí a turma dos trilionários. Eu acredito nisso. E o dinheiro não distribuído na relação capital-trabalho, ele gera pressão social. Gera pressão social. Então, é ouro de tolo você querer o sangue do funcionário e não poder andar com seu carro com a janela aberta, que pode ficar sem o braço, sem o teu óculos. Então, isso é algo que tem que ser pensado, não sabe? A remuneração, o salário mínimo é muito baixo, mas, claro, o mercado dita a regra de salário, dita o valor da força de trabalho, mais R$ 1.600 e poucos reais é bem complicado. Mas também é muito claro para mim que quem não é feliz com o salário mínimo, não sei se vai ser com 200 salário mínimo. Eu tenho essa leitura também, tá entendendo? E o meu tio, Francisco Xavier, na Igreja de Almeida, ele com 9 anos, eu com 9, 10 anos, então ele me dizia assim mesmo: o homem controlado vive bem em qualquer lugar do mundo. E o que é homem controlado? É aquele que faz o seu orçamento, se ganha 1, gasta 0,7 e sempre tem aquela reserva de emergência. Porque o dinheiro é bicho medonho, ele te provoca, é instinto puro. Então, ele quer maximizar os teus desejos. Quando você tenta controlar os teus desejos, é provável que sobre algum dinheiro. Você tem 2 formas de ficar muito rico: ou ganhando muito dinheiro, ou administrando de forma mais adequada os teus instintos. Como eu só tenho controle sobre o segundo, a gente é melhor tentar controlar nosso instinto, porque
ganhar dinheiro de forma suada muito não é uma das atividades mais fáceis. Pegou? Pegou? Vamos falar um pouquinho sobre um momento que foi muito desafiador para o mercado como um todo, que é a chegada do digital. Vocês vêm, acho que todos nós aqui, né? A gente vem de uma história ali de empreender no off, dentro de uma realidade de jornal, televisão, rádio. A gente vê o digital sendo implementado, a internet ganhando força, e-commerce, aí já entra com WhatsApp, venda digital, Instagram, IA agora. Em que momento que vocês tomaram a decisão de falar assim, olha, nós precisamos focar no digital, estruturar um e-commerce, olhar para o WhatsApp como um canal de atendimento, quanto um canal de vendas? Me fala um pouquinho desse momento. A Raimo passou por várias empresas de marketing, né, trabalhando. Fizemos várias campanhas, inclusive com investimentos expressivos, viagem para Brasília, tudo pago, e o resultado ele não vinha na mesma proporção como esperado. Quando você fala em empresa de marketing, você está falando agências. Agências, Era perfeito. terceirizado. Perfeito, Tá, legal. terceiro. E aí a gente fez vários ensaios, alguns, claro, deram muito certo, os outros nem tanto, mas o resultado que a gente esperava, ele não era alcançado. E aí a gente resolveu trazer o time de marketing para dentro de casa, né? Afinal, quem conhece do nosso negócio é o nosso time. A gente conhece o negócio, claro, traz todo o know-how que a agência tem, enfim, mas a gente resolveu trazer isso para dentro de casa. Quando a gente deu esse passo, a gente começou a ter bastante resultados com campanhas, principalmente no digital, né? Isso no digital foi bem mais expressivo. No Instagram, então, bombou. A gente fez bastante campanhas, foi onde começou alguns projetos também, seu negócio começa aqui, seu negócio começa aí. A gente incentiva muito o empreendedorismo, então também a gente conseguiu ali junto ao Sebrae, trazer o Sebrae para o nosso lado e tentar dar apoio ao empreendedorismo. Então, esse foi um passo importante. Então, foi aí a grande virada de chave quando a gente trouxe isso para dentro de casa. Há quantos anos isso, Maicon? Isso a gente está falando há mais ou menos 5 anos. 5, 6 anos. 5, 6 anos. É pouco tempo, né? 5, 6 Recente, anos. né? Relativamente recente. Pouco tempo dentro da empresa. Nós pegamos umas pessoas boas da universidade, alunas boas, pouca idade e muito juízo, e pedimos indicação dos professores, essa daqui é a melhor pessoa. Então, hoje, nós temos um setor de marketing dentro da empresa, que o pessoal lá é referência número 1, número 2 da Universidade Federal do Amazonas. Então, são 4 pessoas lá com pouca idade e muito juízo, e que faz muito bem a nossa empresa. A gente tem nesse time também pessoas que a gente aproveitou e começou, inclusive, como menor aprendiz, lá também. Gosta de teatro, enfim. Então, a coisa meio que se encaixou. Então, isso foi bem legal. Falando de e-commerce, também mais ou menos parecido. A gente testou algumas plataformas de e-commerce. Na época, nada era integrado. Então, a gente teve vários problemas. Cadastro de produto, atualização de preço. É um desafio, né? Foi uma loucura. E-commerce é um Trouxemos consultores, Gastava enfim, muito dinheiro. investimos bastante e a coisa não avançou. Por coincidência, a gente entrevistou uma pessoa, inclusive, para vendas, para assistente de vendas, e com uma pegada um pouco diferente. Gostava de tecnologia e a gente trouxe essa pessoa para dentro. Também contratamos o e-commerce, uma plataforma que tem integração com o nosso sistema, que isso ajudou muito. E aí, há 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, a gente começou a ter um resultado, né? Hoje, a gente o e-commerce já caminha de forma independente, já passou a ser um canal, de fato, de vendas, né? Hoje ele Dentro representa do nosso quantos negócio. por cento do faturamento? Hoje ele está mais ou menos, fazer uma conta rápida aqui, que eu não vim com esse dado notado, mas vamos lá. Ele representa algo em torno de 2% do nosso faturamento. No máximo, então, 1,7. Mais ou menos entre 1,5% e 2% do nosso faturamento. Uhum. Não é um faturamento ainda tão expressivo pela oportunidade que se tem o canal, mas para a gente, dado o nosso histórico e o pouquíssimo tempo que a gente tem ele de forma estruturada, a gente vê isso como um case de sucesso e a gente vem impulsionando muito. Legal. Inclusive, quem assistir aí o podcast, www.raimo.com.br. Vai aparecer, já vai aparecer fazendo aí o... Legal. Por favor, Uma tarjazinha clique aí aqui. com QR Code. Vou colocar um QR Exatamente, Code. boa. Eu ia perguntar para você justamente se o e-commerce ele canibaliza as lojas físicas ou não, mas pelo número que você está dizendo. Mas você
percebe que isso pode acontecer no futuro? Na verdade, na nossa experiência, dentro da Raimo, ele veio com uma soma. Então, tinha muito cliente, ou por alguma dificuldade de ir até a loja física, ou até um cliente mais imediatista, que quer um retorno muito rápido. Pelo e-commerce, ele consegue fazer todas as compras dele. A gente também tem um aplicativo, então tem bastante cliente já com aplicativo da Raimo, que consegue fazer a compra também. Então, a gente não teve problema nenhum de substituição de compra física para o online. Pelo contrário, a gente vê o online integrado com a compra física. Então, o cliente compra de forma online. Caso ele tenha alguma dúvida, lá no nosso site, inclusive, tem um chat que a gente responde de forma imediata, qualquer dúvida do cliente, e ele consegue ter a mesma experiência que ele tem na compra física lá, corte de papel, gratuitamente, enfim. Então, a gente tem isso como uma soma. A gente não teve nenhum problema com o meu time de vendas do meu cliente sair da compra física para o online. 100% dos produtos da Raimo estão no e-commerce? Ainda não. Ainda não. A gente tem hoje mais ou menos a gente tem em torno de mais de 8 mil SKUs. A gente tem aí mais ou menos uns 20% do nosso volume, dos nossos itens, né? Então, a gente principalmente colocou itens do B2C. Legal. Como é que foi para vocês a virada de chave? Por exemplo, vocês encaram o WhatsApp como um canal de vendas ou como um canal de atendimento? Ou os dois? A gente faz uma mescla, é os dois. Hoje, atualmente, é os dois. Você acompanha a nossa trajetória lá. Nem tudo são flores, então a gente hoje, no início a gente teve uma certa resistência, principalmente ali para o canal de atendimento, o WhatsApp padrão, para a plataforma, né? O pessoal que está assistindo, para contextualizar, vocês trabalhavam com o WhatsApp no WhatsApp Web, né? No WhatsApp Perfeito. Business, e aí foi quando migrou para uma plataforma da Soul. A pandemia é um elemento importante nessa tomada de decisão pelo volume que cresceu ou não impactou o volume no WhatsApp para vocês? A gente sentiu sim um crescimento aí no período da pandemia, mas não foi um fator decisivo para a gente migrar para uma plataforma ou de uma forma melhor para gerenciar. As nossas principais dores foram outras, então a gente não sabia quantos clientes estavam aguardando ou não atendido. A gente tinha um número X de reclamações que os clientes não tinham resposta, então isso foi uma dor que fez com que a gente virasse a chave. A gente não sabia qual a forma que o nosso time de vendas estava atendendo o cliente, então como respondia uma demanda, qual o tempo de espera do cliente por uma resposta nossa. Então, a gente só entendia que o vendedor falava, não, mas eu estou cheio de atendimento aqui, estou com muito atendimento. Tá, qual é o muito? O que é muito? 5, 10, 100, 500? Hoje a gente consegue metrificar tudo isso, o tempo de resposta, a gente consegue distribuir quando tem muitos clientes em fila. Então, isso nos ajudou a gerenciar melhor e a gente ter, de fato, eu preciso ter mais gente no meu atendimento, ou que o cara está falando que é muito, na verdade não é muito, é que ele está fazendo uma outra atividade, está em outra página está em redes sociais, enfim. Então, isso fez com que a gente começou a ter informações de fato para tomar uma decisão, seja ela uma decisão para contratar mais pessoas, que inclusive a gente tomou essa decisão, né? Cliente vindo de mídias aí, a gente tinha uma pessoa, depois a gente viu, mas olha a quantidade de atendimentos, olha o que eu estou deixando de atender. E aí a gente começou a aumentar o time, também foi uma coisa que a própria plataforma, o gerenciamento nos permitiu, mas as principais dores foram essas. A gente ter tempo de resposta, número de reclamação de clientes, saber distribuir os atendimentos. Então, hoje, com 160 funcionários, vocês começaram a organizar esse atendimento com essas métricas que antes vocês não tinham. Aí vocês passam a controlar hoje para saber quem faz o quê, né? Perfeito. E aí como vocês vão seguir em frente, se vai para contratar mais ou não. E aí vem a IA, né? E hoje muita gente fala da IA, será que vai tirar meu emprego? Como é que vai acontecer? E aí a gente está vendo uma revolução aí da IA. Como é que vocês estão entendendo que isso vai refletir nesse atendimento aí para vocês? A gente já tem bastante soluções de IA, tá? Dentro do negócio, seja ele principalmente ali no administrativo, então aquelas atividades mais repetitivas, a IA já nos ajuda, tá? Algumas leituras de relatório também a IA já nos suporta. Feedback, por exemplo, hoje a gente já faz com suporte da IA, Do RH. principalmente do RH. Então, a IA ela já
está implantada hoje dentro da Raimo com bastante atividades, principalmente atividades repetitivas, né? A gente estuda isso também, trazer essas atividades para dentro do time de vendas, né? Então, por exemplo, vou dar um spoiler aqui para vocês, pedir autorização aqui. A gente tem aí o Volta às Aulas, né? O nosso objetivo é, imagina você, pai, só pegar a sua lista escolar, mandar e você tem uma resposta quase que instantânea aí de uma lista escolar, né? Hoje a gente já tem no nosso banco de dados todos os produtos e a ideia é que a gente está desenvolvendo para que você já tenha isso de forma instantânea. Uhum. Ou instantânea, ou para escolher os itens. Então, esse tipo de atividades a gente já está trabalhando dentro de casa. Fala do Arigó um pouco. Esse Arigó. A gente também tem... Isso aí, vou falar para vocês. Se vocês não viram, vão lá no episódio 1. A gente montou, né? A Sou montou uma IA para Tropical Multilógica com esse desafio. Porque o ano passado, lá quando começou um projeto ano passado, estava lá conversando com o Eric, e aí o Eric falou assim, e tinha uma pilha assim, de papel, de lista de material escolar. Eu falei, o que é isso aí, Eric? Rapaz, isso aí tudo é orçamento para fazer, cara. O pessoal manda no WhatsApp, aí o time tem que pegar, passar o preço um por um, escanear e mandar. O ano passado, eu falei, rapaz, mas isso aí tem que... Só que a IA estava iniciando, ainda tinha, né, tava no embrião. Isso vai resolver com a IA, deixar a IA evoluir um pouco mais. E hoje a gente construiu lá para eles a Yara, né, que entrega um orçamento em 5 minutos. Está integrado com o sistema de gestão, com RP, faz orçamento e tal, entrega um PDF. Então isso a Sou já faz, tá? Show. Então vamos estreitar essa conversa aí. E a gente também está desenvolvendo uma IA interna que chama Arigó, né? A gente já está treinando essa IA, principalmente ali para conhecimento interno dos colaboradores. Então, legal. Também essa conversa de IA está muito presente nas nossas reuniões, está muito presente já na vida do nosso time lá. Por que o nome Arigó? Arigó é um pássaro migrante de origem nordestina, que está em todo e qualquer lugar e migra com muita facilidade e é bem resiliente. Então, eu dei esse nome, inclusive uma sugestão minha. O pessoal lá do TI gostou bastante. Nós investimos em treinamento da nossa turma lá, principalmente pessoal de TI, né? Treinamento assim de $2.000, $1.000 por um dia de atividades, então foi bem intenso. Estamos muito animados, investimos também em equipamentos, então a gente está fazendo grandes exercícios aí. Realmente não é muito claro na questão, tudo que é novo tem muita confusão no meio, tá? Você vê aí, um diz que vai tirar o emprego, outro diz que não, que vai agregar, mas eu sempre digo que o espírito, na regra, do empreendedor é querer maximizar resultado na regra, tá? E o Brasil hoje está muito bem, está em pleno emprego. Nordeste aí, parece, eu estava em Belém sexta-feira passada, falaram que no Ceará está em pleno emprego, a taxa lá está 5,1, não sei o quê. Então, essa visão realmente de manter as pessoas empregadas, eu acho que faz uma grande diferença. Se a IA vem para tumultuar isso aí, eu acho que tem que pensar, tá? Mas, a meu ver, uma visão a priori, eu acho que é um complemento, uma grande ferramenta. Então, a pessoa que tem o IA como referência vai ser um grande diferencial. Nós, inclusive, atuamos com muita frequência com os clientes, a gente percebe que existe esse medo aí do mercado, das pessoas, mas talvez por falta de aprofundar um pouco, né, o conhecimento. Porque a gente está percebendo que ela está mais ajudando as pessoas a estarem liberadas para fazerem outras atividades melhor do que, de fato, tomar a atividade. Aí é uma pergunta até para os dois que têm visões e tempos diferentes, né? Se fosse automatizar uma coisa amanhã, o que seria, o que o senhor gostaria, o que você gostaria, para automatizar amanhã? Que seria algo que vem na cabeça de vocês? O meu sonho é que hoje hoje nós temos o B2C que está bem, cresceu bastante. Nós começamos um trabalho de B2B tem uns 15, 20 dias com
uma pessoa de fora, que veio também de uma grande multinacional, que está trabalhando com esse projeto na América Latina, Chile, México, Paraguai, que está bombando, e Argentina. Então, eu quero trazer muito forte esse B2B também, ser os orçamentos imediatos. Se eu fosse fazer hoje, eu quero que qualquer orçamento do setor comercial esteja na mão do demandante em 2 minutos, 1 minuto. Isso para mim me angustia muito. Demorar 1 hora, 2 horas para você demandar uma quantidade de papel qualquer e eu demorar 1 hora. Quanto é? 10 itens, está aqui, 2 minutos está na tua mão. Pegar um gancho aqui que o seu Dedé falou, a gente tem muito contato, né, com o mercado externo, então principalmente ali na China a gente tem um tempo de resposta muito rápido. E esse tempo de resposta eu percebi que é comum entre todos os fornecedores, independente que você peça, sei lá, faça 10 perguntas, cotação, então já vem tudo muito pronto, tudo muito rápido. E eu conversando com alguns, pelo menos 2 ou 3 pessoas, lá eles me falaram, não, aqui a regra é, se você tem que responder todo e qualquer orçamento já finalizado, condições de pagamento, preço, o cliente com 0 de dúvidas de característica técnica, com vídeo na mão, coisa, em até 10 minutos para toda e qualquer cotação, independente do horário, inclusive falando de fuso, né? Então eu achei isso muito louco. Aí tem que ser IA. Achei isso muito louco. Eles mesclam lá a questão de atendimento por região, né? Então quem atende no Brasil trabalha à noite lá, então tem um pouquinho disso aí também que eles fazem. Mas eu achei isso muito louco e isso mostra um pouquinho por que a China está essa potência toda. É verdade. Mas eu acho que a gente tem enfrentado alguns desafios aí com IA. Primeiro, tudo que é novo parece ser muito fácil, né? E eu acho que o pessoal começou a vender IA, assistente de IA, agente de IA, de uma forma muito simplória. Vai lá no ChatGPT, coloca um prompt e está tudo resolvido. É assim? Fala um pouquinho, porque as pessoas acham que é assim. Algumas pessoas vêm com a gente e falam assim, eu quero colocar um assistente IA, é tão simples. Eu vi um cara falando na palestra que é só fazer um prompt no ChatGPT, colocar ali e está funcionando. Aí começa a colocar e alucina, dá problema, não entrega informação, problemas éticos. Isso é louco, né? Porque a IA, ela aprende com o tempo. Então, imagina, se eu faço uma pergunta para o meu chat GPT, mesma pergunta se você fizer, eu imagino que a resposta seja diferente. Isso se dá porque vai muito do que você alimenta a IA. Então, se você alimenta a IA de uma forma mais técnica, você vai ter uma resposta mais técnica. E se você só faz perguntas básicas para a IA, quando você colocar, ela vai te trazer respostas relativamente básicas, né? Então, não é esse mundo florido que se desenha tão fácil. A IA, ela tem uma questão muito de ter as informações para te trazer umas respostas. E o uso dela também é de relativamente perigoso, né? Porque a gente vê em algumas apresentações, seja de fornecedor, de cliente, colaborador, enfim, que você de cara já olha assim, o cara não se preparou, o cara colocou lá e usou um gama da vida aí, colocou uma palavra lá e trouxe toda a apresentação. De texto tá lindo, mas de conteúdo você vê que é relativamente raso, né? Então, assim, a IA, ela, da mesma forma como ajuda, ela também tem essas, poderia dizer, essas ciladas. Então tem que ter muito cuidado e tem que ter um uso cauteloso. Galera, fica a dica aí do Maico, procure empresas que saibam o que está fazendo, para não se dar mal, né? É isso. A gente tem um quadro aqui, tá chegando já pro finalzinho do nosso podcast, passa rápido, né? Já foi ali, 1 hora e 15. O papo tá bom, você deve ter bom de papo. Quadro Malagueta, porque pimenta no fiofó dos outros é refresco. Opa! Perguntas rápidas, respostas rápidas, tá bom? Bora. Eu faço uma pergunta, eu faço pro Dedé e você faz pro Maico. Combinado. Papel ou digital? Os dois. Reunião presencial ou call? Se possível, evita a reunião, uma decisão rápida, mais presencial. Café ou açaí? Açaí. Açaí, eu sou louco por açaí. Modéstia à parte, sexta-feira eu estava em Belém e trouxe 12 litros. Pô, até devendo pro Maico. Eu ia falar que sobrou não, eu quero um. Marca lá, Maico, amanhã convida o Gerson para tomar açaí, o Paulo lá. Eu quero. Legal. LinkedIn ou Instagram? Porra, o Gerson já me queimou no início da entrevista, não dá para falar, né? Meu Instagram lá.
Pois é, eu perguntei pra ele, ó, tem uma atualização do LinkedIn, essa foto aí tá de menor aprendiz lá. Né? Vamos começar a esquentar. Melhor momento da sua história? Agora. Mais Legal. sóbrio, visão melhor em relação à natureza. Legal. Bacana. Qual foi o melhor conselho que seu Dedé já te deu? Boa pergunta, viu? Acho que o dinheiro não aceita desaforo e tá na mão de bobo. Funcionário bom é o funcionário que obedece tudo ou aquele que questiona? Questiona e troca experiência e fica clara a relação do capital-trabalho. Qual que foi o seu maior desafio nesses 17 anos que você está trabalhando com esta pessoa ilustre? Lidar com pessoas foi um desafio, mas é algo que eu aprendi muito e eu acho que tem me ajudado na minha trajetória. Então, esse é um ponto interessante. Vamos lá, empreendedor não é só vida boa, né? Qual foi a pior decisão dentro do negócio que já tomou? Uma decisão errada, assim, pô, não devia ter tomado isso. Eu quero aprender. Eu chamei um cara de ladrão numa hora inoportuna. Tinha 25 anos e disse, você não entende nada disso aí. Eu acho que você está querendo levar dinheiro, isso é coisa de ladrão, de bandido. Isso é muito ruim numa relação de cliente-fornecedor. É horrível, é horrível. Boa, mas ficou aprendizado. Ficou aprendizado e não só isso. Eu fui lá, pedi desculpa na frente de todo mundo e disse que era 1h da tarde, estava com fome e tal, enfim, foi um negócio terrível. Mas isso são os arroubos da tenridade. Boa. Legal. Já teve algum momento que você discordou do seu Dedé, mas no final você estava certo? Vou deixar ele responder essa pergunta. Bastante, bastante. O Michael, ele vê com muita pressão as coisas. Sempre a gente discorda, mas nunca há de respeito nessa discordância, tá? Então, é sempre, do meu ponto de vista, é um aprendizado de mão dupla. Mas apesar de a gente ter alguns casos que discordou, mas na regra a gente... Afinal, eu entrei com 17 anos dentro da Raima, né? Então, você acaba aprendendo Sim. com alguém. E o seu Dedé, eu sempre, estando no setor de compras ali, onde foi depois do meu processo de estágio, foi onde eu iniciei, então eu já lidava diretamente com ele. Então, eu poderia dizer que eu devo muito a ele no sentido do que eu tenho hoje, como eu penso hoje, talvez seja um pouquinho aí dele, seja um reflexo dele. Sim, Então, bacana. Obrigado. Para finalizar, Dedé em uma palavra. Percepção. Percepção. É. Michael. Nenhuma palavra. sonhador. Show. Pessoal, Obrigado. muito obrigado pela presença. Sou Paulo. Valeu. Valeu. Dedé. É isso aí, mais um episódio do Bora Soul, um espaço para a gente conhecer a história de empreendedores, conhecer a história da empresa. Se a sua empresa está precisando entender um pouquinho melhor como que é esse universo digital, atendimento, IA, acessa aqui ó, o QR Code, fala com a nossa IA, ela está preparada para te dar uma experiência muito legal, muito bacana, né, Paulo? É isso aí. E se você gostou desse episódio, você pode se inscrever, compartilhar e aí ativar as notificações aí que a gente vai mandar aí para vocês. É isso aí.